você, Satanás. Oi, eu sou a Carol Jack. E eu sou a Carol Will. E você está no Caro Livros, o podcast que lê mundos a fundo. Aqui no nosso podcast, a gente não vai apenas resenhar livros, a gente vai ler a realidade com a ajuda dele. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Caro Livros, esse podcast maravilhoso que analisa e discute livros aí com vocês. E aí a gente vai dar seguimento hoje à nossa temporada de Halloween. Muita maldade. E muita maldade brasileira, né? Porque estamos fazendo um Halloween diferenciado, né? Um Halloween só trabalhando o horror do Brasil. Não é preciso ir muito longe. Basta vocês assistir o jornal, vocês já sabem, ficam horrorizados todos os dias, né? Mas a gente tá trazendo aqui um horror o terror cotidiano. A gente vai trazer aqui um terror mais fictício, né? E hoje a gente vai trazer uma obra que eu acho que não é tão conhecida, né? Uma obra aí mais alternativa, né? E uma obra com uma temática bem diferente, inclusive, para os padrões brasileiros de terror, que é a obra Os Sete. Já ouviram falar? Comentem lá no nosso Instagram. Depois a gente quer saber quem já conhecia esse livro. Eu não conhecia, para mim foi novidade. A gente vai fazer aqui uma análise hoje dele que eu acho que vai gerar polêmicas, né? Vamos gerar controvérsias aí, porque, enfim, vocês vão ver mais pra frente, é um livro que rende muito debate, rende muita coisa pra gente falar. E hoje aqui com a gente, um convidado muito especial retornou a este podcast, né? A gente não quis deixar ele em paz, entendeu? Porque a gente é assim, a rico não deva, a Caro Livros não prometa, entendeu? Prometeu que ia voltar, vai ter que voltar. Aí a gente tá aqui com o Saulo. Oi, Saulo, bem-vindo! Oi, gente! Ai, que eu tava com muita saudade desse podcast, já parece que faz uma vida que eu participei. Adorei, pode me chamar sempre, mano, que eu vou estar aqui. Eu posso não saber de nada, eu posso não estar fora da minha zona de conforto, mas eu vou vou comentar, vou ler. E aí, o que a gente tá achando desse Halloween brazuca que a gente tá fazendo? Eu tô achando tudo, eu acho que é muito bacana a gente explorar esse lado do terror brasileiro, porque é um lado literário que a gente quase não explora, é muito criticado, inclusive, é um dos gêneros mais criticados do terror, da literatura brasileira, e é muito legal ver que tem autores aí que estão insistindo nisso, que estão produzindo, e a gente tá também atiçado a cada vez ler mais e conhecer um pouco mais do que é essa vasta literatura brasileira, né? Disse tudo, Saulo. E aí, Will, a gente vai começar falando, como sempre, né? Um pouquinho sobre quem é o autor, que acho também, né, que não deve ser muito conhecido, mas a gente devia conhecer mais. Nossos autores brasileiros não são tão prestigiados quanto os autores internacionais no quesito terror. Então, Will, fale aí pra gente um pouquinho da vida dele. Já puxando aí do gancho da tua fala, né, antes de eu começar a falar sobre o André Bianco, que é o autor dessa obra, eu fico impressionada como que a gente vive num paradoxo, uma coisa assim, contraditória, entende? Porque literatura brasileira que é considerada boa é só considerada clássica. Aqueles classicões, né? Machado de Assis, Clarice Lispector, Luiz Azevedo. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas têm medo de ler esses clássicos e não leem. Tem um preconceito, assim, porque tem palavras difíceis e plá, 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 e todo aquele discurso que a gente já conhece. Aí nós temos autores contemporâneos, né? Autores vivos, que a gente pode prestigiar, que a gente pode aplaudir, que a gente pode conseguir um autógrafo, por que não? A gente esquece deles, deixa eles lá esquecidos no churrasco. E como assim? Né? Vamos valorizar tudo que é nosso, tanto os clássicos quanto os contemporâneos. A gente tem muitos autores bons. Eu fiquei chocada que eu não conhecia essa obra, eu não conhecia esse autor, e olha que eu sou super fã de literatura fantástica. Gente, eu sou, assim,
Sou crepusculete, eu já assumi isso aqui em outros episódios, entendeu? Tem os seus errinhos, tem, mas eu já li entrevista com o vampiro da Anne Rice. Já dei uma puxada aí mais pra trás, ele consumiu outras coisas de vampiros. E esses nossos vampiros aqui, eles são bem diferentões. A Jack vai falar mais sobre os personagens e tal, eles são bem interessantes. Mas enfim, eu fiquei chateada comigo mesma, tipo, me estapeando mentalmente, porque eu não conhecia a obra. A gente só conheceu porque a gente foi atrás de obras brazucas pra entrar aqui no podcast. Então esse podcast não tá enriquecendo só vocês, não. Tá enriquecendo a gente também, porque nós mesmos estamos nos desafiando. A gente desafia a gente mesmo e ainda puxa os convidados pra serem desafiados juntos, né? É isso, é sobre isso. E tá tudo bem. Então vamos falar sobre o André Bianco. Na verdade, André Bianco é um pseudônimo. O nome dele é André Ferreira da Silva. Ele nasceu em 10 de janeiro de 1975. Ele é romancista, roteirista e diretor de cinema. Trabalhou já com algumas minisséries, enfim, alguns curtas. Mas a gente não conhece também um grande público, eu creio. Eu não tô querendo generalizar, né? Mas o grande público talvez ainda não conheça ele nessa área de roteirista, diretor de cinema e tal, porque é uma coisa que a gente não dá muito valor aqui no Brasil, né? O nosso cinema agora que tá ganhando um boost, mas mesmo assim já estão dando umas cortadas nas nossas asas cinematográficas, o que é muito triste por uma série de questões, né? Questão financeira, a bendita Lei Rouanet, que o pessoal vive metendo pau e não sabe o que é, e acha que tá consumindo e os artistas são estigmatizados, enfim. Ele tá no hall dos escritores mais conhecidos e renomados de fantasia brasileira. O nome dele é colocado ali junto com Eduardo Spohr, que é o autor de Batalha do Apocalipse, que eu já li, inclusive, e recomendo muito. Quem ainda não leu esse livro do Eduardo Spohr, leia, porque é maravilhoso. Como é interessante a história dessa criação desse livro dele. Na verdade, Os Sete não é apenas um livro. A gente só leu o primeiro, mas tem mais livros. Se eu não me engano, é uma trilogia. Eu não estou certa dessa informação, mas se eu não me engano, é uma trilogia. O que acontece? Ele trabalhou na rádio, ele ficou por 2 anos lá. E ele tinha um emprego de meio período, né, numa empresa de cartão de crédito. Quem nunca, né, gente? Brasileiro é assim. A gente não consegue só viver da nossa arte. A gente tem que ganhar dinheiro, né? E ganhar dinheiro, normalmente, com a arte demora um pouquinho. Então, nesse tempo que ele trabalhou com a empresa de cartão de crédito, ele acabou desempregado. Ele foi demitido da empresa de cartão de crédito e ele tinha escrito Os Sete, bateu na porta de várias editoras e não conseguiu que nenhuma editora publicasse o livro. E o que as editoras diziam para ele é o seguinte: olha, a gente não vai publicar o teu livro porque brasileiro não consome literatura de terror e fantasia de autores brasileiros. Brasileiro só consome o que é de fora. Ai, olha que triste isso, né, gente? Chega a dói no coração. Quando eu assisti essa entrevista dele falando sobre isso, a gente até vê, assim, que ele fica um pouquinho... um misto de chateado. A gente sente, assim, um amargo quando ele fala sobre isso. E é pra ficar mesmo, né? Como assim os brasileiros não consomem livros escritos por brasileiros? É muito triste isso. A gente é cadelinha de gringo mesmo, tá? Mas, enfim. Aí ele pegou, bateu nessas editoras, ninguém quis publicar, e quando ele foi demitido, ele recebeu o nosso famoso FGTS. Quem nunca pegou seu dinheirinho do FGTS aí? Vida adulta é isso, tá? Então ele pegou o dinheirinho dele do FGTS e se autofinanciou. Ele foi lá e imprimiu uma tiragem de 1.000 cópias do livro. Audacioso, porque hoje em dia a autopublicação ela é muito mais acessível, ela é muito mais fácil. Existem várias empresas especializadas que promovem a autopublicação de autores. Então, hoje em dia, você fazer a publicação do seu livro, caso as editoras não queiram assinar um contrato com você, você pode ir lá financiar no cartão de crédito em 36 vezes, vai pagando os boletinhos aí e você consegue publicar o seu livro. Mas na época que ele publicou, que foi em 1999, não era assim. Então ele foi muito audacioso mesmo de pegar o FGTS, que era um dinheiro que ele precisava, porque, olha, gente, ele é casado e é pai de 3 filhos. Então, assim, sendo pai de muitas crianças, na época, se eu não me engano, ele estava só com a mais velha dele. Mas criança, né, gente?
Criança consome, é uma coisa que consome nosso dinheiro, nosso tempo, nossa energia, é criança. Então a gente precisa se dedicar e eu fico pensando o que a esposa dele pensou, né? Ela deve ter acreditado nele também. Porque pra deixar pegar esse dinheiro, que era uma grana que ia segurar pra se autopublicar, foi uma atitude de coragem e eu acho que a família devia estar toda envolvida ali, né? E aí ele foi de porta em porta nas livrarias distribuir esse livro dele. E assim, ele foi despretensiosamente, ele dava uma conversadinha com as pessoas lá quando ia, né? Olha meu livro e tal, se der pra colocar ali na vitrine, vai dar certo, tal, não sei o quê. E nas primeiras semanas foi assim um belo fiasco. Ele estava muito, chateado porque ele tinha gastado dinheiro, não sabia se ia ter retorno daquilo, enfim, é aquela coisa, né? Quando você tem um sonho e você recebe muitos nãos, e mesmo você investindo seu tempo, você continuar recebendo não, eu acho que isso é muito difícil pra gente aceitar e dói muito, né? Dói muito, chateia muito. Só que aí, o que acontece? Numa das livrarias, uma moça chegou, comprou o livro e voltou. Tipo assim, é aquele negócio, né? Quem compra gosta, espalha. Melhor marketing é esse, né? O boca a boca. E aí, depois que saiu o primeiro exemplar, começou a receber ligação das livrarias que tinham pedindo mais. Porque ele não deixou todos os 1000 exemplares lá. Ele foi deixando, 5 em cada livraria que ele ia, né? E aí as pessoas estavam indo comprar o livro dele e aí as livrarias estavam pedindo mais, porque estava tendo procura e tal, não sei o quê. E nossa, depois disso aí sim as coisas começaram a melhorar para o André Bianco, eles conseguiu vender os 1000 exemplares dele e também ficou conhecido, né, no circuito literário, porque, assim, houve muita procura dessa obra. Inclusive eu tenho uma reclamação aqui, foi muito difícil encontrar esse livro para ler. Não tem edições novas no mercado e uma que eu vi disponibilizada na Amazon, tava R$200, porque era o box completo, né? Não era só o livro e tal. Era uma edição de luxo, de comemoração de 10 anos, se eu não me engano. E, cara, que difícil que foi achar esse livro pra ler. Foi muito difícil. Tô reclamando mesmo. Quero mais tiragem, porque pra facilitar a nossa vida, né? Né, editoras? Por favor, tá? Quando a gente quer ler, já é difícil ter a procura pra ler. Aí se dificulta mais um pouquinho, as pessoas desistem. A gente não desiste aqui porque desistir não está no nosso vocabulário. A gente foi atrás até conseguir, mas ainda assim, a gente precisa dos livros, cara. Precisa de uma nova tiragem aí. Em um dos vídeos do YouTube que eu vi, parece que rolou aí uma questão, eu não lembro se era de contrato ou alguma coisa assim. Eu até procurei pra encontrar, mas eu não encontrei falando nada na internet sobre isso, então eu não sei se a fonte da pessoa que falou no YouTube era as vozes da cabeça dela, mas realmente não tem mais livros assim disponíveis, a gente só consegue comprar em sebo, e é muito disputado, viu, gente? A gente tem que lutar pelo nosso exemplar. E aí, a partir do momento que ele publicou o livro, aí sim ele ficou conhecido. Ele lançou outros livros depois. Ele é um autor que tem muita coisa publicada, principalmente na questão de fantasia vampiresca, apocalíptica, enfim. Ele é um escritor de fantasia brasileiro. E eu quero parabenizar o André Bianco pela coragem dele, sabe? Porque, assim, eu sou o tipo de pessoa que eu penso, e se eu publicasse um livro, né? Mas quando a gente vê essas histórias, passar por tudo isso, e no meu caso, eu sou muito chata, eu sempre acho que o que eu escrevo tá ruim, por isso que eu nunca faço nada. Eu olho, não, tá uma bosta, volta, não quero publicar isso e tal. Ele foi muito corajoso, porque ele acreditou no próprio sonho dele, pegou o dinheirinho do FGTS dele, foi lá, ele mesmo, né, fez o marketing do livro dele. Inclusive, a capa do livro, eu não sei se vocês prestaram atenção na capa do livro, que a gente leu a da primeira tiragem, viu, gente? Foi um amigo dele que tirou a foto pra essa capa. Então, assim, é aquele negócio, né, amigo de amigo, vamos reunir aqui, me ajudem. Entendeu? Depois, na segunda publicação, quando uma editora resolveu investir na obra, porque fez sucesso e tal, não sei o que, aí ganhou uma outra capa. Mas essa capa original, gente, chama muita atenção e ela é muito legal. Então, assim, procurem, tá? É tudo assim, entre amigos, entendeu? Quem tem amigo nunca está sozinho, né, o ditado? Então, André Bianco teve a ajuda dos amigos dele, ele teve coragem, força e conseguiu publicar o livro dele, e é por isso que hoje ele está aqui nesse podcast.
Então, depois da Will, com muita paixão, falar sobre a história do autor, vamos conhecer essa história, né, gente? Deu tanto trabalho pro pobrezinho escrever, então, né, a gente tem que arrasar, né? Vamos conhecer o plot da história. Então, basicamente, os 7 se passa em uma cidade fictícia do Rio Grande do Sul, aqui no nosso Brasil baronil, chamada Amarração. E nessa cidadezinha, a gente tem os nossos protagonistas morando, que são o Tiago e o César. Tanto o Tiago quanto o César são 2 caras que trabalham na prefeitura de Amarração, mas nas horas vagas eles gostam de praticar mergulho. E eles gostam de praticar o mergulho não só por um hobby, mas porque eles gostam de fazer dinheiro com isso, né? Como assim? Eles vão lá, fazem as incursões deles pelo mar, e o que eles encontram no fundo do mar de valor, eles vendem e ganham uma grana. Então, tipo assim, eles encontram moeda antiga, eles encontram imagem de santo, eles encontram alguma coisa de navios naufragados, etc. Coisas que estão lá no fundo do mar e que estão preservadas e têm valor histórico. E eles gostam muito disso, porque dá uma grana extra ali pra eles e tal, e eles querem fazer disso uma carreira. Então, é nesse contexto que a gente tem a história começando. Eles estão lá nadando, né, só de boa na lagoa, no caso no mar, e aí, num dia, eles encontram uma embarcação, que eles sabem, né, pela experiência deles, que parecia ser aí uma embarcação portuguesa, então poderia remeter à época que o Brasil era uma colônia, né? Seria uma embarcação, um navio português que teria naufragado no litoral do Rio Grande do Sul. E a gente tem uma introdução a esses personagens que é muito interessante, porque o Tiago e o César, eles são amigos de infância. Eles não são parentes, mas eles moram juntos. Porque o Tiago, ele não tem mais família na cidade. O Tiago, ele tinha um irmão gêmeo, que infelizmente acabou falecendo afogado. Ele tem uma irmã mais velha, que não mora mais em Amarração, que se mudou para São Paulo. E os pais dele também já eram falecidos, então ele estava sozinho na cidade. Enquanto que o César, né, não fica muito claro qual é o background de família dele, mas eles são muito amigos, então moram juntos. E ele fala que na infância, ele, o César, o irmão falecido dele, a irmã dele que não mora mais lá, mais uma amiga de infância que posteriormente vamos conhecer chamada Eliana, e outros 2 meninos formavam um grupo de amigos que chamavam os 7 de Amarração. Então eles eram um grupinho de crianças, aquela coisa meio Stranger Things, né, meio It a Coisa, né, aquele grupo de amigos de infância da cidade que se metem em altas confusões, bem sessão da tarde. Só que aí no caso, o grupo debandou e ficou só eles 2 na cidade. E aí, como eu disse, eles praticam mergulho. E eles acham, né, essa embarcação portuguesa e ficam muito animados. Falam, cara, a gente vai ficar rico agora que a gente vai, né, faturar, porque a gente encontrou uma coisa com um grande valor histórico, né? Uma embarcação, um navio, deve ter um monte de coisa de valor lá dentro. E aí eles entram em contato com uma das amigas de infância deles que faziam parte do grupo dos 7 de Amarração, que é a Eliana, a Lili, pros íntimos, né? E aí a Eliana, ela trabalha em Porto Alegre, ela é estudante de História e ela trabalha no departamento de História da universidade de lá. E aí eles entram em contato com ela para que ela traga, né, as equipes de historiadores, de estudiosos para a região. E aí eles vão fazer, né, todo o processo de tirar a embarcação de dentro da água e analisar. Claro que os 2, para dizer a localização da embarcação, pedem uma grana, mais especificamente R$25 mil, que eles acabam entrando num acordo ali com a universidade e o direito deles participarem da pesquisa em cima da embarcação. E aí que a história vai tomando forma, porque começa aquele oba-oba, né, todos os historiadores indo pra Amarração, a amiga deles vai lá, eles começam a tirar a embarcação da água, mas além da embarcação tinha um outro objeto, um outro artefato que chamou a atenção dos mergulhadores de início, que era uma grande caixa metálica que tinha dentro da embarcação, bem pesada, e que aparentemente estava oca. No momento em que eles estavam ali fazendo o mergulho, eles viram uma mensagem que estava gravada ali na caixa, que de início eles achavam que era inferno. Depois que a caixa é retirada da água, que passa pelo todo o processo dos historiadores limparem e tal, eles veem que na verdade o que está escrito é inverno. E essa não é a única palavra que está gravada na caixa. Estava gravado na caixa a palavra inverno, lobo, tempestade, acordador, gentil, espelho e sétimo.
E aí ninguém entende, né, o que essas palavras têm a ver uma com as outras, né? Tava escrito em português de Portugal, eles achavam, mas também estava adaptado para espanhol e inglês essas mensagens. Fora que eles também tinham uma série de símbolos e gravuras nessa caixa metálica, que aparentemente, segundo os estudiosos, era de prata. E estava escrito uma mensagem, gente, assim, muito sutil na caixa, para ninguém ousar abrir a caixa, porque dentro da caixa tinham demônios do mal, e que só Deus e o Santo Papa poderiam proteger as pessoas do mal que estava encerrado ali. Muito sutil essa mensagem. A mensagem é a seguinte: nobres homens de bem, jamais ouseis profanar esse túmulo maldito. Aqui estão sepultados demônios viciados no mal e que devem permanecer eternamente. Que o Deus e o Santo Papa vos protejam. Como vocês veem, é uma mensagem, né, muito sutil, difícil de entender. E aí você lê uma mensagem dessa que diz não abra, você faz o quê? Você abre, claro, né? Que é o que os protagonistas fazem na história. Não seria um livro de terror se os protagonistas não fossem a direção da morte, não é verdade? Quem já assistiu Sexta-feira 13, etc., sabe que é bem assim. E aí o que acontece? Eles vão lá e abrem, né? Ele e a equipe de historiadores abrem a tal da caixa. E lá dentro, para surpresa deles, não tinha tesouro, não tinha moeda, não tinha nada de valor. Tinha só, o quê? Cadáveres dentro da caixa. De início ali eles não sabiam quantos eram, mas eles conseguiram ver 4 de cara. Umas ossadas lá, horripilantes, dentro da caixa, com a roupa toda carcomida, um cheiro horroroso. E aí todo mundo falou, poxa, não é ouro, né? Tava todo mundo jurando que ia ser alguma coisa mais valiosa, era só gente morta. Mas o que importa é o valor histórico, e aí os historiadores tiram os cadáveres de dentro. Só que aí o que acontece? No vucu-vucu da galera, pra tentar ver o que tinha dentro da caixa, a amiga deles, que é assistente do principal professor que tava encabeçando essa expedição, ela acaba se machucando. Ela tava ali perto da caixa e acaba se machucando. Tinha uma serra que foi usada pra abrir a caixa e ela corta ali a mãozinha. E aí o sangue dela, né, escorre ali perto da caixa. Na hora, ninguém ligou, claro, quem a gente vai pensar em nada, né? Ela foi lá, fez um curativo e tal, ficou de boa. Nessa hora, o Tiago, que é um dos personagens, né? Ele ficou tipo, meu Deus, ela está sangrando, oh meu Deus, tem que melhorar essa mão, não sei o quê. Parecia que ele era tipo assim, o pai, ela tinha 2 anos de idade, sabe? É o tipo de coisa que pai e mãe faz quando o filho se corta. Segura a crítica social aí que a gente vai chegar nela. Só segura que a gente vai chegar nessa parte aí. Beleza, começaram a tirar, né, os cadáveres dentro da caixa. E aí chamaram uma equipe de biologia. Que, aliás, seu Andrezinho, o autor, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Eu sou bióloga, tá? E biólogos não fazem autópsia. Só pra deixar claro isso aqui, tá, gente? Geralmente eles iam mandar uma equipe de legistas, que são médicos, tá? Biólogo, infelizmente, não faz. Eu entendo, né, que isso não é de conhecimento, né, comum, mas eu realmente eu fiquei muito triste, porque seria legal, né? Se a gente, bióloga, eu sou bióloga, pudéssemos participar de uma incursão dessa. Mas não, infelizmente, tá? Mas aí na história, eles mandam, né, uma equipe de biólogos que começa a fazer lá a análise, né, do corpo das pessoas mortas, pra tentar datar, pra saber se era homem, se era mulher, enfim. Toda a análise que tinha do corpo. E o que acontece é que o legista, que começa a analisar, ele fala assim, poxa, olha só esse cadáver, né? Ele pega um deles ali. Esse cadáver tá quase parecendo assim que ele não tá morto há muito tempo, tá até com o rosto bem definido, tem bastante pele. Ele ficou ali meio deslumbrado. Só que aí ele não tava sabendo, né, que na hora que tiraram os cadáveres dentro da caixa, eles eram só osso, eles eram puro osso, não tinha nada de pele, não tinha nada de nada. E aí ele comenta isso, né, com um cara que era historiador, né, o legista. Olha só que interessante esse cadáver aqui, já tem nariz, tá tudo bem preservado, tá até saindo aqui um líquido no nariz dele. E aí o cara falou assim, isso deve ser, então, só porque você é um perito, né? Um legista, pra você tá conseguindo ver alguma diferença. Porque eu, quando abri a caixa que não sou legista, pra mim eles pareciam só um bando de osso. E aí o legista fala, como assim, cara? Olha aqui o rosto dele preservadíssimo. E aí que tudo começa a ficar meio bizarro, porque o historiador fala, não, cara, peraí. Há 5 minutos atrás, quando eu tirei esse negócio da caixa, ele era só um esqueleto. Não tinha pele, não tinha nada. E agora ele tá parecendo uma pessoa, já tá com cara de gente mesmo. Como isso é possível? E aí, o que acontece, gente? Começa a acontecer 2 fatos simultâneos e muito estranhos. Primeiro, que o morto tá se regenerando.
cada hora que passa, cada minuto que passa, ele fica mais e mais parecido com uma pessoa viva e menos com cara de um cadáver. E a segunda coisa é que a temperatura da cidade começa a cair, assim, estupidamente. Então é uma cidade litorânea, geralmente é uma cidade quente ali, né? E aí começa a ficar, tipo, grau negativo e neve, uma coisa que não é comum pra região e de uma maneira muito abrupta. E aí todo mundo começa a achar essa situação muito estranha. E nessa parte que começa a ficar frio, primeiro começa a ficar frio dentro do laboratório. Apenas, né? E aí eles estavam achando que a central de ar estava quebrada. E por isso que estava gelando mais do que deveria. E chega um momento em que eles mal conseguem entrar no laboratório para fazer as análises, porque tá muito frio. Tá muito frio. Aí o Del Vecchio, que é o responsável, o historiador responsável, manda o pessoal ver a central de ar para consertar, porque assim eles não iam conseguir trabalhar, né? Como é que você vai trabalhar congelando? Não tem como. E aí eles descobrem o quê? Que a central de ar está inexistente. Ela não tá nem quebrada, ela nunca foi instalada, ela não existe, entende? Porque, assim, era uma instalação provisória, né? Então, tudo que tinha lá ainda não estava montado, ainda não estava esquematizado, nada. Isso é outra coisa que eles ficam, mas como assim? Como é que a sala tá congelando, que a gente tem que entrar de casaco, entendeu? E não tem central de ar. Isso foi uma outra coisa que foi agravando aí a tensão do pessoal. Exatamente. E aí chega num ponto que começa a nevar, tanto dentro quanto fora do laboratório. E aí, percebendo que a situação ela está anormal, tanto o Del Vecchio, que é o professor de história, quanto o legista, eles resolvem não deixar mais ninguém entrar. Tava cheio de estudantes, de estudiosos de todos os lugares lá, e tava o exército também, tá, gente? Porque o exército tava dando suporte físico, né, pra tirar a embarcação de dentro da água e tal. E aí eles falaram, não, agora só entra aqui na sala. Eu, que sou professor de história, minha assistente, a Eliana, o legista, o assistente dele, que é o Matias, e só. Ninguém mais entra, porque essa situação aqui toda tá esquisitíssima. Só que aí o César e o Tiago não aceitam isso, claro. E eles têm um contrato com a universidade. Como foram eles que descobriram o navio, eles tinham o direito de participar da pesquisa, como eu disse antes. Então eles falam, negativo. A gente, por contrato, tem direito de ficar aqui dentro, a gente quer ver o que tá acontecendo. Por quê? Porque eles queriam ver a fofoca. Né? Quem é que não quer participar de saber uma boa fofoca, o que está rolando, né? Então eles ficam lá dentro do laboratório, vendo o morto-vivo ressuscitar. Eu ia querer ver o morto-vivo ressuscitar? Não ia querer, mas a galera aí tava de boa, né? E tipo, todo mundo agindo, tipo, não, tem que ter uma explicação lógica pra isso, né? Isso, na verdade, deve ser um processo de reação do corpo à atmosfera, porque o corpo ficou enclausurado muito tempo. Gente, que explicação lógica tem? O morto tá voltando à vida. Sabe, eu fiquei meio assim, o morto tá regenerando, gente. Não tem explicação lógica pra isso, não. Mas enfim, todo mundo ainda tava com a cabeça no lugar, mesmo a coisa já estando meio sinistra. E aí acontece o que todo mundo temia, né? O corpo não só começa a regenerar, como ele começa a apresentar onda cerebral e atividade muscular. E por fim, o morto levanta, dá um grunhido lá, e aí sim eu acho que é nesse momento... Ninguém esperava. Não, ninguém esperava, mas assim, eu acho que nesse momento que cai a ficha de todo mundo, que eles estavam lidando com o morto-vivo, que aí sim todo mundo começa a entrar em pânico. Eu já estaria em pânico há muito tempo, né? Mas assim... Eu ia dizer, gente, ele tá mostrando sinal de atividade de uma coisa viva, por favor, tranque de volta dentro da caixa e enterra de novo. Por favor, obrigada. Não, mas porque a gente tem que estudar. Não tem que estudar nada não, meu querido. Não existe isso no nosso mundo natural. Vamos deixar assim. Ninguém precisa saber, ó. E aí o que acontece é que o morto-vivo, né, não só estava vivo, como ele falava. E ele falava com um sotaque de português de Portugal. Ele era um português morto-vivo. Basicamente é isso. E aí ele começa, né, a falar: onde estou? Será que estou em Alagoinha? Será que ainda estou em Lisboa? Né, começa a tentar entender onde é que ele tá. E aí ele começa a falar: onde estão os meus irmãos? Aqui estão meus irmãos. Aí ele olha lá pras ossadas tudo, começa a falar com as ossadas, dizendo: não, a gente tem que voltar à vida, né? A gente tem que voltar à nossa glória sanguinolenta. E aí ele fareja. Ele tá numa sala fechada e do outro lado do vidro tá a galera, todo mundo morrendo de medo, observando ele. Quando eu digo galera, eu digo os nossos personagens principais. E aí ele começa a farejar e ele sente um cheiro, um aroma adocicado, um aroma de canela. Muito clichê também, tá? Seu Andrezinho, desculpa.
que é o cheiro da Eliana, né? Da única mulher do grupo. E aí ele fala que ele vai voltar por ela. Não ficou muito claro por quê, mas aparentemente porque ele gostou do cheiro dela e, enfim, do cheiro dela. E é isso, né? E ele fala, não só voltarei por ela, como voltarei também pelos meus irmãos. E aí, é por causa do sangue dela. Não, o além cheiro de gostar do cheiro dela, e foi o sangue dela que ressuscitou ele, porque quando ela cortou a mão, respingou. E um desses respingamentos caiu nele. Então, como ela ressuscitou... Sangue cheira canela. Pois é, aí já não sei. Fica ela estava com a pressão alta. Ela estava com a pressão alta. Cheirando a canela. Tem que ver isso aí, Eliana. Você não ia morrer pela mão do vampiro, né? Diabetes, essas coisas. Tem que ver isso aí. Tá, enfim. Era bom fazer uns exames, era bom cuidar da saúde. Aí tá, ele vai com essa frase de efeito, ele vai embora, some. E aí lá fora, gente, tava assim, a Antártida. Ninguém tava conseguindo se mover, todo mundo congelando até os ossos. E aí o Tiago, o nosso protagonista da história, tá? Mais do que o César, é o Tiago, o grande protagonista, salva o dia e consegue carregar todo mundo dentro do laboratório pra dentro do carro e leva até a casa dele, que é uma casa na beira da praia. E aí no dia seguinte, tá tudo uma beleza, como se nada tivesse acontecido, assim, não como se nada tivesse acontecido, porque ainda tinha neve derretendo. Mas não tava mais aquele frio, o sol tava bonito, o dia tava bonito. Como se tivesse sido só alguma coisa passageira. Mas, na verdade, já fica bem clara a essa parte da história que esse grande frio tinha sido causado pela coisa que ressuscitou. E quem mata essa charada é justamente o Tiago, né? Ele mata a charada de que os nomes, aquelas palavras escritas na caixa, na verdade, seriam um nome dos 7 cadáveres que estavam lá dentro da caixa. Então, no caso, esse que causou uma geleira, né? Muito frio, ele seria o inverno, né? Seria a criatura que chama inverno. E aí, gente, basicamente, ao longo da história, pra gente não ficar aqui eternamente falando todos os pormenores, a gente tem a ressurreição de todos eles, com exceção do último, o 7º, cujo corpo é levado pelo inverno logo de cara. O inverno pega o cadáver e esconde, porque aparentemente ele não queria de jeito nenhum que o 7º voltasse à vida. Mas todos os outros irmãos dele são tragos à vida, e aí ele traz todos eles, que cada um vai ter um poder. E aí é que a gente vai destacar alguns. Então, o inverno a gente já falou, né? O nome é bem sugestivo. Tempestade, que pelo nome também é sugestivo, ele vai trazer tempestade. O próximo, Ciclope, brincadeira, não é. Próximo que a gente tem, né, é o Espelho. Eu já vou falar o nome deles, tá, gente? Porque eles têm o nome de guerra, o nome artístico, mas eles têm o nome deles mesmo, tá? Então, vou falar já agora aqui. O Inverno, o nome dele é Guilherme, tá? O Tempestade é o Batista. O Espelho, o nome dele é Fernando. O Espelho, o nome dele, na verdade, eu não entendi exatamente por que o nome artístico dele é Espelho. Eu não achei muito a ver com o poder dele, porque, se vocês entenderam, eles são criaturas, né, vampiros, já falando aqui, que têm poderes, né, cada um tem um dom especial. E aí, no caso do Espelho, ele é meio que tivesse um poder de virar sombra, né? Ele vira uma espécie de espectro e aí ele consegue se transportar. Não entendi direito. Não, o Espelho é o que... Ele se transforma em outras pessoas. Ele fica com a aparência de outra pessoa. Aí, com isso, ele engana. Tem uma hora que ele engana a Eliana. Na batalha, lá, final, ele vira uma espécie de sombra. Aí, eu não tinha entendido exatamente por que Espelho. Mas é exatamente isso, tipo... É um personagem que apareceu 2 vezes pro poder dele e tu esqueceu. Alguns aparecem mais que os outros. Nem todo mundo pode ser protagonista, né, na vida. Alguns nascem pra brilhar, outros não. Então, o Espelho, tá? Tem o poder de se transformar na galera. Aí você tem o Lobo. O poder também é autoexplicativo. Ele se transforma num lobo. Você tem também o Miguel, que é o gentil. Esse daí, o poder dele é um mistério, né? Porque não aparece, só aparece lá no finalzinho do livro. Mas por que o nome dele é gentil? Porque o poder dele é a gentileza? Não. É porque, diferente dos irmãos dele, vampiros, ele não gosta dessa carnificina.
né, do fato dos vampiros abusarem dos humanos, matarem os humanos, toda a maldade que os vampiros fazem com a raça humana, ele não concorda com isso. Tanto que ele é considerado molenga, traidor, né? Ele não é muito benquisto aí pela galera dele. Justamente porque ele era sempre considerado o defensor dos oprimidos, o Miguel gentil. Mas, na verdade, o poder dele não tem nada a ver com gentileza. O poder dele tem a ver... É o poder mais legal, inclusive, na minha opinião, que é de parar o tempo. É um dos poderes mais legais e ele só pode usar esse poder uma vez a cada lua nova. Então é um poder que deve consumir aí muita energia. E eu acho engraçado que nas crônicas vampirescas, de modo geral, né, histórias de vampiro, sempre tem um que é insatisfeito com o fato de ser vampiro e ter que tirar a vida de outros. No Crepúsculo, a família toda Cullen é revoltada com isso e eles são considerados, entre aspas, vegetarianos, porque eles se alimentam de animais. O Louis, lá no Entrevista com o Vampiro, não aceita esse tipo de coisa. Lá nos Diários de um Vampiro, nós temos os irmãos, né? O Stefan é outro que não se conforma com isso e ele quer viver em paz com os humanos e prefere se alimentar de animais também. Então, assim, os vampiros, sempre tem uma galera que curte pra caralho, entendeu? A gente vai matar mesmo, a gente vai fazer tudo, e é vida louca, uhul! E já tem um que revolta e fala, não, gente, vamos viver em paz, né? Vamos aproveitar nossa imortalidade de um jeito mais produtivo, vamos fazer aqui um sistema de pirâmide, entendeu? Empregar os seres humanos. Uma coisa, não é vida louca, é morte louca. Entendeu? É verdade. Piada podre. E aí, por último, eu coloquei ele por último, não sei por quê, porque ele é o primeiro que revive depois do inverno. É o Manuel, que é o acordador. Que esse daí me intrigou muito esse nome. Eu fiquei, gente, será que o poder dele é acordar todo mundo de manhã pra trabalhar? Meu despertador já faz isso. Mas basicamente o poder dele é necromancia, né? Por que não botou um nome melhor, tipo necromancer? Necromanter? Não sei, alguma coisa assim, né? Ele é necromante. Eu acho que ia ser mais legal. Acordador ficou tipo... acordador pra mim como uma coisa muito despertador, sabe, assim? Relógio, né? Não sei. O poder dele é justamente esse. Ele pega a gente morta, né? E traz elas de volta, entre aspas, à vida e usa elas como marionete. Então ele é um necromante. Então esses são os nossos 7. Aí vocês falaram, mas você falou de 6. Pois é, porque o 7º, ele, como eu falei, ninguém queria que ele acordasse. Tirando o Miguel, ninguém queria que ele acordasse. Não era só o inverno, não. Ele era, assim, o excluído, o odiado do rolê. Ele era aquele parente teu que quando tu convida pra ir na tua casa, tu diz, nesse dia eu não vou poder, eu vou estar gripado. Entendeu? Não era aquele parente que você não quer ver. E aí o 7º, ele é o mais intrigante de todos. Já dando aqui um spoiler pra vocês, ele vai aparecer só no final do livro. E ele é uma criatura diferentona, porque ele nem parece vampiro. Ele tem uma pele meio escamosa, com pele de humano, ele tem asa, ele tem garra, né? Ele é uma coisa, assim, que mais parece uma criatura horripilante do que um vampiro. E ele pode andar no sol, isso inclusive é mencionado, diferente do restante dos vampiros. Ele é uma criatura, tá, gente? E pelo visto, pelo que se fala, apesar de não ser mostrado no livro, ele é o mais forte, porque todo mundo tinha medo dele. Então ele era o mais poderoso de todo mundo. Não fica claro aí quais são os poderes dele, mas acho que só de olhar pra cara dele pela descrição já devia dar muito medo. Então a gente já para por aí. E aí o plot da história é: todo mundo ressuscita, galera toda ressuscita, e o inverno não tem o que fazer, quer pegar a Eliane. Ele quer pegar literalmente, ele quer levar e quer pegar mesmo, entendeu? E aí, por quê? Porque ele acha ela gostosa, né? É porque ele gosta do sangue dela, é gostoso, ele acha ela gostosa. Ele acha ela gostosa. E aí ele fala, vou pegar essa mulher pra mim, igual a música do Charlie Brown. E aí o que acontece? O Tiago é apaixonado pela Eliane, né? É o amor juvenil, o amor da infância. É o amor da infância que depois se concretiza quando eles são adultos, né? Que eles chegam a ficar e tal. E aí, basicamente, é aquele arquétipo do herói, né? Ele indo em busca de resgatar a amada, junto com seus aliados, o poder da amizade, aquele meme, união, né? União, ele com seus amigos, seus escudeiros, que é o César, e depois o Olavo, que é o outro amigo de infância que aparece, que faz parte dos 7. Ele, seus fiéis escudeiros, e com a ajuda de um vampiro muito louco, que é o Miguel, que entra ali pra trupe dele, né, vira casaca e começa a ajudar ele. Ele vai combater o mal. No caso, ele vai combater
os 6, não os 7, porque um não viveu. Ele vai combater os 6 e salvar a sua amada do perigo. E não preciso dizer, né? Ele consegue, mas ele consegue à custa de muita coisa, né? Todo mundo, basicamente, tem muita morte, tá, gente? Então, mortes até bem gráficas, com sangue espirrando, tripa pra fora, tudo que você tem direito. Tem bomba nuclear no final pra matar os vampiros. Ninguém dos vampiros sobrevive tirando o 7º. Apenas fica vivo o Tiago, sua namorada e seus fiéis escudeiros. E aí, no final, por conta de uma promessa que ele faz ao Miguel, que se sacrifica para salvar a vida dele, ele promete ao Miguel que vai reviver o 7º. E aí, ele vai lá e faz isso mesmo. Ele descobre onde está escondido o corpo do 7º, que está escondido no hotel abandonado da cidade, que foi escondido lá pelo inverno, e ele retraz o 7º à vida de novo. E o 7º mata um dos amigos dele, infelizmente, o Olavo. E o 7º fala assim, tá, eu quero saber o que tá acontecendo. Se você me contar a história, eu não te mato. E aí o Tiago senta, literalmente, ele senta e começa a conversar com a criatura e contar tudo o que aconteceu, de como os 6 foram ressuscitados. E é nisso que acaba, basicamente, o livro, tá, gente? O grande vilão, entre aspas, é o Inverno, mas aí a gente tem aparecimento dos comparsas, né? Deles participando do plot, mas de fato a luta final é contra o Inverno. E todos eles morrem, como eu já falei. Então você tem o herói vencendo no final, mas com as suas perdas típicas. E é válido ressaltar, o herói ele vive, mas ele não continua vivo do mesmo jeito, porque ele se torna vampiro. Também é um plot twist da história, né? Ele se Sacrifícios, torna vampiro, né? Sacrifícios. Ele se torna o que ele mais odeia, porque ele recebe o sangue do Miguel e em seguida também ele acaba, para se defender, tomando o sangue do Inverno, né? No momento de batalha, ele dá uma mordida ali, uma bocanhada e toma o sangue do Inverno. Então, sim, ele se torna um vampiro com os poderes de vampiro, né? E aí, a gente termina ele já transformado, mas ele consegue viver, basicamente esse é o plot. Bem interessante, né? Agora sim, vamos às críticas sociais, né? Que a gente tava guardando aqui. Antes da gente ir para as críticas, né? Porque assim, esse livro, ele foi um misto pra mim. Teve coisas que eu achei, tipo, muito, muito legal. Tipo, foda, nossa, que bacana isso e tal. Mas tem outras coisas que eu fico misericórdia. Ai, Senhor. Mas antes da gente ir isso, tu falou do 7º. E aí eu me lembrei que eu fiquei, de onde que veio a aparência do 7º? Porque quando eles estavam dentro da caixa, todos os 7 corpos eram corpos normais. Eu até voltei no livro, eu já tava lá no final da história, já lá na que pariu, entendeu, da história. E aí eu vou voltar, porque eu me lembro que eram 7 corpos de pessoas normais, não tinha nenhum que aparentasse ser animalesco ou alguma coisa assim. E eu voltei na história e realmente eram corpos normais. Aí como assim que o 7º acorda com asas, caralho, a 4, entendeu? E da onde veio isso que não tava dentro da caixa lá? Qual é a teoria de vocês? Menina, eu também fiquei muito, muito intrigado com isso. Inclusive, fui pegar spoiler. Fui pegar spoiler porque eu precisava saber, mais ou menos. Então, a minha teoria é a seguinte. Que eu vi que no próximo livro, né, explica um pouquinho sobre o que aconteceu com eles. E vocês perceberam que o Tiago, quando ele se transformou, ele tem os poderes de vampiro, mas ele não tem nenhum dom especial. Então, esse dom especial, ele foi dado a esses 6 a um custo. Ao custo do 7º ir lá pro Satã. Sim, amado. Esse daí eles falam, não é? Não é o Miguel que fala no livro? Aí eu não lembro, amiga. Então, a minha teoria é a seguinte. Eu acho que quando ele estava tão enfraquecido junto com os outros, que ele voltou à forma normal. Mas como ele foi lá, passou os tantos anos lá no inferno, né? Ele tem força maior, ele tem uma aparência mais forte, né? Então, como ele passou muito tempo enfraquecido, quando ele pegou sangue, ele voltou à sua plenitude, assim como todos os outros. Só que como ele é mais forte e tem uma aparência muito mais diferente, né? Então eu acho que ele chegou a esse ponto. Então, pra mim, a transformação se explica nisso aí. Eu tinha pensado, não com todos esses detalhes, tá? Da parte do inferno, mas eu tinha pensado assim, que ele tava na forma humana, né, entre aspas, normal, porque ele tava enfraquecido. E aí, como todos os outros, quando ele tomasse o sangue, ele ia reaver a forma mágica dele. Então eu pensei isso. Não me causou tanta estranheza esse detalhe, não, viu?
Eu pensei justamente isso, até porque, tipo, nos outros, quando eles falam da arcada dentária dos corpos, eles não falam dos caninos. E aí, depois, eles têm caninos. Então, eu acho que eles só recuperaram mesmo depois que a gota de sangue cai na boca deles, e eles voltam à vida, aí sim, aí tudo começa a se transformar. Eu concordo com o Saulo. Tá, ok, passável. Mas eu fiquei realmente muito intrigada quando chegou nessa parte, porque ele é muito animalesco, muito grandão, com asa, garra. Gente, mas como é que esse corpo, aquele corpinho franzino de dentro da caixa se transforma num monstro gigantesco desse? O que é isso, Resident Evil? Né, uma mistura ali e tal. Eu fiquei meio... E outra coisa foi a quantidade de corpos dentro de uma caixa que eu acho, assim, não sei, eu não sou muito boa de geometria espacial não, viu, gente? Mas eu acho que essa caixa não é tão grande assim pra caber 7 pessoas dentro. Tava bem imprensado ali, né? Porque, olha, a medida da caixa é 2,20 metros de altura por 1,5 metro de comprimento. Cabe 7 pessoas dentro de uma caixa desse tamanho? Não é muito diferente do ônibus, né? Da lógica do ônibus. Cabe. Se Deus fez, é porque cabe. Entendeu? Cabe sim, lógico que cabe. Eles estavam bem apertados, mas cabe. Não, eu não acho. Até porque a gente não sabe se eles foram colocados lá inteiros. Bem que eles pareciam inteiros quando... Eu fico pensando na agonia, né? Eu acho que realmente foi pensado para eles serem torturados mesmo até morrer de fato, porque realmente devia estar as próprias sardinhas imprensadas lá dentro para caber, né? Tipo, e bem flácido, né? Porque, tipo, eles deviam estar vivos para eles ficarem lá dentro, assim, se contorcendo, porque não é fácil, né? Porque morto depois que morre fica duro, né? Então não teria como, mas enfim, que loucura. Merecido, pelo que o Miguel conta, né? Pelo que o Miguel conta, eles mereceram esse espaço. O que eu não entendi nessa parte tudo bem, a caixa estava dentro da caravela, tudinho, né? Beleza. Mas aí, por que a caravela estava com a parte selada, com todas aquelas partes do canhão tudo selado, e a caixa não estava dentro da caravela? A caixa estava na parte externa, tanto que eles acharam. Então, por que eles selaram a caravela? Não, eu tava dentro da caravela. Não, porque eles conseguiram entrar, porque eles viram um buraco na proa, certo? Sim. Quando estavam nadando. Então, eles não entraram dentro da parte dos canhões, da parte interna da caravela, porque tava selado com madeira. Mas eles viram a caixa. É porque eu acho que a caixa tava dentro, era tipo um porãozinho assim, ela tava bem escondida. E pelo que o pessoal da história falou, a caravela foi afundada. Tipo assim, não foi um acidente que causou, ela foi afundada propositalmente. A minha pergunta é tipo assim, a caixa não devia estar dentro da parte selada por madeira? Eles selaram toda a caravela como se tivesse alguma coisa dentro, mas a caixa estava pro lado de fora. Porque eles falam, até aquela parte onde sai o canhãozinho estava tapada, até essa parte estava tapada. Como se eles quisessem que alguma coisa que estava lá dentro da porção interna do barco não saísse. Mas a caixa não estava da parte de dentro, porque eles conseguiram ver a caixa na primeira incursão. Muito antes de trazerem a... Não foi na primeira, foi na segunda. Porque a primeira incursão foi feita pelo Tiago e o César. Aí eles acharam a caravela e viram que tinha um buraco. Só que eles ficaram com medo de ir sozinhos. Aí eles chamaram o Olavo. Aí eles foram com o Olavo na segunda vez e entraram no buraco. Tanto é que quase eles morrem, porque o negócio começou a desabar. E aí um quase fica preso lá e tal. Mas assim, eu não sei se eu não visualizei muito bem a cena. Mas o que eu entendi é que a caixa tava lá dentro. Lá dentro mas mesmo. Eles não conseguiram abrir eles não conseguiram abrir nada. O que eles abriram foi um buraco para eles poderem, na polpa, para entrarem. Eles acessaram. O buraco já existia. Eles só entraram. Não é a parte externa que eles acessaram, onde tem o mar? Não, eu acho que eles... Porque era na parte de baixo dela. Era onde ela estava encaixada na rocha. Porque, assim, pelo que eu entendi da história, ela naufragou e foi caindo assim reto. Quando ela caiu reto, ela caiu numa coisa rochosa que deixou ela meio assim, né? De ladinho, meio de ladinho. Não bem de ladinho, mas um pouquinho inclinada, com um buraco lá. E aí foi por esse buraco que eles entraram na parte de baixo do navio. Não foi por cima, foi por baixo que eles entraram. Mas aí quando eles estão puxando a caravela, eles dizem que a caixa vai ceder. E não é a parte de baixo do navio que cede. Tanto que depois a equipe lá, os técnicos, eles refazem só os buracos que eles tamparam. Quando eles estão puxando a caravela, a caravela vem e a caixa desce. E eles têm que pegar a caixa em separado. Mas eles não falam, pelo menos não falam no livro, que foi a parte de baixo do navio que cedeu. O navio estava inteiro. Pois é, eu acho que essa parte da caravela aí, eu também concordo que eles entraram por baixo, na minha visão, né? Eles entraram por baixo, só que eu acho que ela realmente estava falando que não tinha outra saída, eles só tinham uma saída por onde eles entraram, entendeu? Então, tipo, tava tudo selado.
Então eu acho que a caixa ela podia não estar no último piso, mas por onde eles conseguiriam transitar por dentro daquela região ali, onde a caixa estava, sem precisar descer ou subir andares, entendeu? Tipo, sem precisar entrar ou sair do barco. Poderia ter andares, assim. Tipo, como tem naquelas embarcações que tu vai descendo. Mas aí quando eles puxam um barquinho, que a caixa cede, porque quando eles puxam um barquinho, não. Quando eles puxam um barco pra cima, a caixa não cede, cai. Sim, então sim. Ela leva um pedaço. E aí, se ela estivesse lá dentro, ela ia levar a parte de baixo do barco com ela, porque ela ia ceder. Se ela estivesse na parte interna do barco. E aí eles iam. Só que na hora eles não falam isso. Entendeu? Eu não sei. Não sei, fiquei confusa. Eu fiquei confuso também agora. Eu não tinha parado pra pensar. Eu também não. A cara da Will tá ótima. Eu não tinha pensado nisso. Mas aí, no caso, quando eles falam que a madeira vai ceder, é porque a caixa era muito pesada. Quando estava dentro da água, a água estava sustentando, né? Digamos assim. Então não tava. Ela tava meio que de boa lá. E quando eles puxaram, agora qual madeira que ia ceder, aí eu não sei. Só que eles pararam, porque começou a ranger tudo. Aí rangeu tudo, vai ceder. Aí eles pararam e tiraram a caixa. Aí eles foram lá, tiraram a caixa e tiraram. Não. A caixa chegou a cair. Tá. Eles falam assim, não tem problema, amanhã a gente pega, a gente não tem competição mesmo por aqui e tal, amanhã a gente pega a caixa. Aí eles pegam ela separado. Por isso é que eu fiquei com a impressão, na minha cabeça quando eu li, a caixa não podia estar dentro do navio. Ela devia estar naquela parte externa, onde fica o mastro. Aí eu fiquei, tudo bem. Aí tipo, eles podem ter pegado ela pela lateral, né? Aí ela caiu. Ela cedeu. Pode ter sido isso também. Não sei se é a nossa falta de conhecimento náutico ou se é... Eu não tenho conhecimento nenhum. Eu não tenho conhecimento nenhum. Inclusive, eu fiquei muito intrigada com esse processo deles tirarem a caravela lá de baixo. Porque eles furaram todo o casco, aí parecia, na descrição do Thiago, de que parecia um grande corredor de macarrão gigante, né? Porque a água ia saindo por aqueles buracos que eles furaram no casco e tal. E aí eu não sei se o processo é esse mesmo. As notícias que eu procurei sobre isso, né? Sobre como tirar barco naufragado do mar e tal, não sei o quê, falam que eles usam balões infláveis. Eles prendem balões infláveis e vai. Agora, se o procedimento é aquele que tá no livro ou não, eu não sei. Se alguém tem conhecimento disso, gente, que tá escutando a gente, comenta lá no nosso Instagram, tira a gente dessa dúvida, porque aqui ninguém conhece nada aqui, né? Tá todo mundo assim zerado. E eu fiquei muito curiosa com esse processo de trazer navio à tona. Porque não sei se não é comum. Normalmente, justamente porque a madeira fica apodrecida, né? O Titanic tá até hoje afundado, ninguém tirou ele de lá. Ele tá lá. Entende? Porque se tirar, vai danificar, vai tirar tudo do lugar, enfim. Aí eu não sei como é que é o processo, mas eu fiquei curiosa pra saber como é que funciona esse negócio. Historiadores, pessoalzinho que trabalha aí com esse tipo de coisa, por favor, nos esclareçam. Mas na história eles usam balões, eles furam, mas eles usam os balões, né? Pra trazer ela pra superfície. Então parece verídico aquilo ali. Não sei, né? Posso estar falando besteira, mas me pareceu bem verídico aí a descrição que ele fez. Eu fiquei só coisa assim, porque furar o casco, né? Tá danificando de certa forma. E isso vai ter impacto lá na frente. Porque, tipo assim, restauraram em tempo recorde, né? Essa caravela, porque ela é usada depois lá na história e... Aliás, que universidade é essa, gente? Que eu faço doutorado numa universidade. Essa universidade aí dessa história é rica. Seu Andrezinho, isso não existe aqui no Brasil. Isso não existe. É uma universidade rica, fina. Ela tinha tudo quanto era equipamento de ponta. Ela conseguiu fazer um laboratório provisório na beira do cais, com todo equipado, sabe? Com apoio do exército e helicóptero escambau, entendeu? A gente vê nessas horas que a obra é fictícia mesmo. Entendeu? Pura ficção, amiga. Na realidade, não é assim, gente. O pesquisador do Brasil tá lutando pra ter dinheiro pra sei lá, pra ele ter uma cadeira pra sentar, sabe? A realidade do Brasil não é essa, seu Andrezinho. Desculpa. Não, eu sei que seu livro é de ficção, né? Mas eu fiquei até triste na hora, que eu tô numa universidade pública. Pois é, parece que seria o ideal, né? Isso me lembra essa descrição de universidade rica, mesmo sendo pública, porque do jeito que se fala, não é uma universidade particular, né? É uma universidade pública brasileira.
Então, assim, lembra muito o modelo americano de universidade, que investe em pesquisa, que tem patrocinadores. Isso, inclusive, é mostrado no The Big Bang Theory. Na universidade que eles trabalham, o pessoalzinho lá da série, eles precisam dar uma puxadinha de saco de gente rica, entendeu? Porque são essas pessoas que investem nas pesquisas deles. Então, não é exatamente a universidade que paga. Tem todo um negócio. Então, os cientistas vão lá, falam sobre as suas pesquisas. É tipo assim, uma amostragem do que está sendo feito com o dinheiro que está sendo investido. E é muito engraçado esse episódio, porque o Sheldon, apesar de ser brilhante, né, o personagem lá do The Big Bang Theory, ele não tem trato social. Então esse episódio ficou muito engraçado, porque ele, explicando as coisas para as pessoas, sabe, ele tipo, não tem paciência pra gente burra, apesar de que são as pessoas que financiam, né, a pesquisa dele. Eu lembrar de um detalhe agora, que a Eliana explica pro Thiago e pro César que aquele laboratório provisório que eles montam não era a universidade que tinha pago, porque ela diz que não dá tempo. Quem tava pagando eram empresários. Agora tu fez eu lembrar disso. Ela diz, não, esse laboratório aqui, provisório, onde eles botam o inverno, e o inverno inclusive volta à vida, esse aqui foram os empresários que deram dinheiro pra gente, porque a universidade não dá tempo. E aí eu me pergunto agora, onde é que estão os empresários do Brasil agora, que não estão investindo nada em pesquisa, gente? Estamos à beira da falência. Pelo amor de Deus. Os empresários estão convencendo a gente de que vacina não funciona e que a gente tem que pagar para trabalhar e que o que deixa a gente com salário baixo é o fato deles pagarem impostos para contratar pessoas. É isso que eles estão fazendo. Sendo que essa história se passa nos anos 90. A gente nem falou isso, né? A história dos sets se ambienta nos anos 90. Então, mais um motivo pra gente acreditar que é uma ficção. É mesmo uma história de ficção brasileira, viu? Porque... Quando eu vi a quantidade de dinheiro que eles iam ganhar, mais as coisas que forem... Porque assim, é 25 mil reais... mais metade do valor do tesouro. Gente, 25 mil reais hoje é uma quantia grande, mas a gente não acha tão grande assim. Tem coisas que seriam um dinheiro muito maior. Mas naquela época, em 1999, você falar de 25 mil reais, gente, isso era muita grana. Era muita grana. Gente, que universidade é essa? Me emprega! Deixa eu ir aí trabalhar pra vocês, pelo amor de Deus. Como é que... E agora eu quero tocar no tópico aqui, crítica social agora, tá, gente? Agora, realmente, seu Andrezinho, se eu estiver me escutando em algum momento, eu quero falar muito sério com o senhor. Porque eu vou falar, gente, o que me incomodou nesse livro, que me deixou muito chateada, passei raiva lendo esse livro, assim, pra mim é um dos grandes defeitos do livro. É como as mulheres são tratadas. Mas esse livro foi escrito em 1900 e pouco. Tudo bem, mas ainda assim, eu sou obrigada a ter empatia? Não sou obrigada. Eu não sou obrigada a ficar feliz de ler isso. Por que, seu Andrezinho? No Brasil não tem só leitor homem. Você devia escrever esse livro para as mulheres lerem e se sentirem confortáveis também. Então eu queria fazer um apelo. Se um dia você fizer, né, uma nova versão, uma nova edição, que você melhore esses pontos, porque me causou muito incômodo como as mulheres são descritas. Então vamos começar pela Eliana. Gente, a Eliana é a única cientista do grupo. Ela é a única que tem, aparentemente, ensino superior. Ela devia ser a mulher mais capaz, mais inteligente, a que deveria ter o controle da situação, porque afinal de contas ela que estava por dentro de todos os paranauê, das múmias e tal. E a Eliana, ela serve para duas coisas. Para enaltecerem como ela é bela, seja o Thiago vendo como ela é linda, né? É muito batido isso, ela é linda, ela é linda, ela é linda. Seja o vampirão achando ela uma grande gostosa por causa do sangue dela. Seja porque tem uma cena de sexo e focam muito em falar do corpo dela, da calcinha e todos os pormenores do seio, da bunda e é isso e aquilo, entendeu? Que é gráfico demais quando se trata do corpo feminino. Ou então serve para ser salva, porque diversas vezes ela só fala, as falas da Eliana se resumem a isso. Eu estou segura porque o Thiago está aqui para me salvar. Se eu morrer agora nos seus braços, Thiago, eu estou feliz. Por favor. Aquela cena que ela tem aquele pesadelo. Que ela sonha que os vampiros estão indo atrás dela. Aí ela acorda lá no ônibus e o Thiago está do lado dela. Agora eu estou calma porque eu sei que o Thiago está aqui para me proteger. Meu amor, o vampiro invoca uma nevasca. Que Thiago? Que Thiago?
nenhuma. O Thiago vai fazer o quê? Ele vai morrer enterrado na neve junto contigo. O vampiro, poderoso, imortal, faz uma nevasca aqui. O Thiago vira picolé. Eu tô segura o caralho. Tu não tá segura de porra nenhuma. O que o Thiago vai fazer, gente? Nada. Aí naquela hora que o Thiago salva ela, lá no finalzinho do livro, que ela tá lá de refém dos vampiros dentro da embarcação. Ai, vai cair uma bomba nuclear na nossa cabeça. Ela entra em pânico? Não. Ah, Thiago, se eu estou aqui nos seus braços, eu posso morrer. Você já me salvou. Não salvou. Vocês vão levar uma bomba nuclear na cabeça. Vocês vão morrer. Não salvou de nada, sabe? É essas falas dela como donzela indefesa e que toda a salvação dela se resume ao amor do Thiago. Se ela estiver do lado do Thiago, tudo vale a pena. Até uma bomba nuclear na cabeça, entendeu? É isso o que me chateia muito. Quando, na verdade, ela tinha tudo pra ser um personagem protagonista, no sentido de que ela era a cientista da história, ela era foda, ela é inteligente, entendeu? Ela era a cabeça pra ser o cérebro de tudo. Vou deixar aqui minha outra crítica, porque todo e qualquer personagem feminino, por mais, assim, supérfluo que seja a participação dele na história, é sexualizado. A tenente militar que conduz o professor pra dentro da sala dos militares. Ai, a saia dela acentuava a retaguarda. O casal que tá transando no hotel no final. Se fala das tetas da menina adolescente, que ela balança. Adolescente, eu fiquei muito chocada. Ela se move como uma potranca. Entendeu? O que diabo é uma potranca? Que ódio! Que ódio! Não, gente, essa parte dessa menina potranca, olha, eu fiquei assim, puta que pariu. E a menina era adolescente, menor de idade. Olha que close erradíssimo. Tá, ok, foi em 1999. Tá, beleza. Nessa época não era close errado. Mas, não dá pra gente ler. E outra. Sabe o que é engraçado? Os homens, a gente não tem descrição. Eu quero uma descrição da retaguarda. Era isso que eu ia falar. Eu quero uma descrição só homem da que lê. retaguarda do Miguel. Eu também quero saber se a roupa dele acentua a retaguarda. E a mala? Se fala da mala deles? Não se fala da mala. Só se fala de teta, só se fala da bunda da mulher. Se é pra gente sexualizar, eu também quero que os homens sejam sexualizados. Eu quero saber os detalhes do corpo deles. Vampiro tem que ser bonito. Pelo menos é o que a gente espera, né? Então, assim, eu queria uma descrição microscópica dos músculos deles. Sabe? Se é pra gente... mas é uma literatura pra adulto. É normal sexualizar. Então sejamos democráticos. Não é só homem que vai ler seu livro. Seu Andrezinho. Poxa. Isso que eu fiquei chateada. Tipo assim, parece que é só homem hétero que lê fantasia. Isso exclui todo o resto de público. Então mulher hétero também vai ler esse tipo de livro. E aí, cara, vai imaginar os vampiros como... Olha, porque, sinceramente, na minha cabeça, assim, por mais que na capa da segunda edição tenha os vampiros belíssimos, na segunda capa tem todos eles, né? Tem todos eles, a imagem de todos eles. Mas, cara, na minha cabeça só vi aquelas imagens das pinturas quinhentistas que a gente aprende na história dos portugueses que vieram nas caravelas, tipo Pedro Álvares Cabral, entendeu? Dom João VI. Que não é uma beleza, né? Assim, entende? Então isso era meio broxante também, porque, tipo, cara, na minha cabeça não tinha como aqueles vampiros serem gostosos, entendeu? E a gente também tem tesão, mulher tem tesão, gay tem tesão, a gente quer a descrição dos boys. Dá licença? Exato. E, cara, tipo assim, seu Andrezinho, poxa, você passa mais tempo falando do corpo de personagem que nem tem relevância na história, tipo a teta da adolescente de 18 anos da cena final, e você não passa muito tempo descrevendo seus personagens principais. Como é a cara do Thiago? Thiago é o personagem principal menos descrito da história. A gente não sabe a cor do cabelo dele, a gente não sabe como é o rosto dele, a gente não sabe como é a retaguarda dele. O César, o Olavo, os vampiros, que eu acho assim, seria o ponto alto da descrição da aparência, porque, querendo ou não, eles seriam os diferentões da história, né? A gente só se ressalta a pele pálida deles e uma outra característica. Tipo assim, o Inverno a gente sabe que tem cabelo comprido. O Miguel, por exemplo, que é um personagem que aparece muito. Eu não consigo me lembrar de uma cena descrevendo ele.
também eram os que mais poderiam fazer descrição gráfica, né? Afinal, eles estavam nus na caixa, né? Então poderia fazer uma bela descrição gráfica deles. Então, assim, a gente sente falta. É um sexismo isso, sabe? Isso me deixou muito chateado. Eu confesso que toda vez que eu vi uma cena que falavam do corpo da mulher desse jeito, eu revirava o olho, eu botava a língua pra fora. Isso me desestimulava a ler o livro. Eu tô sendo aqui muito sincera, sabe? Porque, assim, isso me deixou triste, porque é uma história de vampiro no Brasil que a gente quase não tem. Aí você me faz uma coisa dessa, sabe? Eu acho que a gente tem que rever isso daí, sabe? Ou então, assim, o senhor quer manter ali a descrição do corpo das mulheres, mas então seja mais gráfico na descrição dos homens. A gente também quer saber como é a bunda do vampiro. A gente quer saber como é que é o pau do vampiro também. Quero, é peludo, não é peludo, é depiladinho, como é que é? Entendeu? Eu quero imagens na minha cabeça, entende? Não a imagem do Brasil quinhentista com o rei Dom João VI. Quero que só isso que vinha na minha cabeça. Fora que a cena de sexo da Eliana com o Thiago veio do nada. Ok, eles estavam no ônibus, a gente percebe o interesse do Thiago e tudo e tal, mas porra, do nada, eles estão no motel e eu fiquei tipo, cadê o anticlímax dessa relação, gente? É assim? Chegou pá? É uma coisa que eu também notei. Eu achei muito abrupto esse romance. Pra ser sincera, não me levem a mal, seu Andrezinho, mas assim, eu achei esse romance desnecessário. Eu achei ele abrupto e achei ele desnecessário. Parece que era só pra bater a cota do arquétipo do herói, de ter uma amada. Porque eu achei assim, não é uma coisa que é construída quando a Eliana aparece. Isso também não é mencionado, que já rolava alguma coisa na infância, um sentimento. Não é falado nada. Tipo, ela aparece aparentemente no início apenas como mais uma amiga de infância deles. E eu achei tudo ali muito abrupto, tudo ali muito, sabe? E não teve uma construção dessa relação. Me passou que parecia que... qual é o pacote do herói? O herói precisa de companheiros com poder da amizade, ele precisa de um arqui-inimigo, ele precisa de uma amada. Então, cheque aqui nos 3. Vou arranjar uma amada pra ele salvar, entendeu? Me pareceu que foi bem isso. Eu achei que não teve desenvolvimento. Não teve nem anticlímax e não teve desenvolvimento. Porque depois disso eles passam a maior parte do tempo separados. E é como se essa única noite que eles passaram juntos, né? Já construísse um amor da eternidade. Ai, meu amor, minha vida, eu vou ficar com você para sempre. Vamos casar e ter filhos. Vamos nos mudar para uma fazenda, comprar 5 cavalos, sabe? Achei nada a ver. E aí uma terapia pra esses dois, né? Porque, olha, assim, os dois estavam à beira da obsessão. Pelo menos foi o que eu fiquei. Mas, gente, da onde surgiu esse amor, esse desejo todo, assim, de uma hora pra outra? E aí ele não podia viver sem ela não podia viver sem ele. E eles tinham que se completar. E ele ia, sabe, mover céus e terras pra salvar ela. Que, ok, ela era uma amiga de infância. Eles tiveram ali uma noitinha pá. Mas... é isso, sabe? Aí não, eu vou me transformar em vampiro aqui, se eu tiver que morrer pra salvar ela, eu vou morrer. Mas, cara, como assim? Entendeu? Não que ela não deveria ser salva. Fora o fato de que a Eliana é um troféu. Ela é um troféu pro inverno, ela é um troféu pro Thiago, e todos os homens da história veem ela assim. Então chega aquela cena que eu fiquei, ai gente, eu nunca revirei o meu olho tanto na minha vida quanto nessa cena, que o Miguel vê todas as coisas que o Thiago tá fazendo lá pra salvar ela e tal, não sei o quê, porque ele queria lutar, porque ele queria derrotar o inverno, e papapá. Aí ele fala, você é um merecedor da humana. Caralho, ela é uma pessoa, ela escolhe o que ela quer, entendeu? Se ela quisesse dar um pé na bunda do Thiago e ficar com o inverno, não tem história de merecedor, é o que ela sente, é o que ela é. Quer dizer, a mulher tá lá, que lutem aí, vejam quem é o melhor e eu vou ficar com o melhor, que ganhar do outro. Mas que olha, ai que ódio, eu fiquei com ódio nessa hora. Ai, eu fiquei com ódio o tempo todo. E tu, Sal, fala alguma coisa, Sal, você como homem aqui, você tem que compartilhar essa nossa revolta, pelo amor de Deus. Amados, eu fiquei, pra falar a verdade, já fiz a leitura, né, e eu li muito focado na história, e eu tô parando pra refletir sobre essas coisas depois que vocês falaram também como é o pensamento machista como ele tá dentro da gente, porque sim, apesar de eu ser LGBT, isso não impede de eu ser machista, né? Eu não analisei a história por esse ângulo, né? Então, como é importante a gente ter outras opiniões, principalmente de vocês incomodados com essa história. Por mais que eu também tenha passo, eu também sinta a falta
do gráfico masculino, né? Porque já que é pra sexualizar, vamos sexualizar tudo, né, mano? Fazer a alegria de todo mundo. Mas eu parando pra pensar agora, cara, que loucura, né? Tipo, eu acho que mesmo é aquela coisa, tipo, pode ser nos anos 90, pode ser nos anos 70, a gente tem que discutir hoje, sim, ainda, todos esses estereótipos, toda essa leitura sexista. A gente precisa discutir porque é uma maneira de sempre estar debatendo esses temas, de estar sempre deixando eles em evidência, porque enquanto outros autores pegarem referência a esse livro, eles vão ter também que, quando vão construir as histórias deles, eles mudem esse tipo de coisa, né? Para que as mulheres se sintam mais confortáveis e as outras pessoas que estão lendo o livro também se sintam confortáveis e se sintam representadas, né? E não só sentir angústia, sentir raiva, né, ao ler o livro, porque é o que acontece quando a gente lê esse livro nessa ótica, né? Então, eu concordo com vocês, estão certíssimas, não é meu local de fala, mas eu vou dizer que estão certíssimas, vou aplaudir. É isso. Cara, tu sabes, assim, eu fiquei pensando o tempo todo, tipo, todo mundo teve uma cena de clímax de luta. O César, que é um personagem acessório, teve. O Olavo, que apesar de ser o personagem acessório do acessório, ele não tem uma cena de luta propriamente dita, mas ele tem participação ativa no combate. Ele vai lá, tira a estaca do peito do Miguel e etc. O Thiago, obviamente, tem cena de luta. E ela, que tava na mão no Covil dos Leões, não tem nenhuma cena de luta. Nenhuma cena que ela, sabe? E aí tu fala assim, mas peraí, ela é uma humana lutando contra vampiros. Pois é, o César também. E ele atira num deles. 2 vezes, sabe? Ele atira no lobo 2 vezes. Ele atira no lobo quando o lobo aparentemente morre e quando o lobo ressuscita, ele atira de novo. Mas ele perde a luta. Mas ele teve esse momento de confronto, esse clímax de embate. E ela não teve nenhum. E eu fiquei na expectativa de que pelo menos ali no final, quando eles trancafiam ela dentro do porão do navio, quando a água tá subindo, tá aquele vucu-vucu, deles estarem tentando fugir na caravela e a marinha indo atrás deles, eu achei que naquele momento pelo menos teria. Porque eu achei assim, é agora, quando o espelho joga ela lá dentro do porão. É agora, ela vai brigar com o espelho. E nada. Ela só fica chorando lá dentro, sangrando. Aí ela ouve a voz do Thiago, que chega depois, faz um buraco na parede. E ela, Thiago, você veio aqui salvar. Sabe aquela coisa da donzela em perigo? Então, eu achei que, com tudo que aquele personagem dela representava, como ela foi introduzida, ela não foi introduzida como a namorada do Thiago, ela foi introduzida como a historiadora, entendeu? Eu achava que ia ter um desenvolvimento. E eu achei até uma mudança também abrupta de personalidade. Porque, tipo, no início, parecia que ela não aceitava desaforo. Eles falam assim, que ela tem medo de sangue quando ela se corta. Né? Tu tava com medo de sangue, isso é só um cortinho. Ela, cortinho, não sei por que não tá na tua mão, otário. Ela fala, eu falei, opa, essa daí é das minhas, né? Então, aí, do nada, uma mudança brusca de personalidade, fragmentada, né? A outra personalidade dela tomou conta, ela virou uma mulher sem reação nenhuma, que não fala nada, que só fica chorando no canto, sabe, assim. Eu não sei como foi o processo de escrita dele, porque qual foi a impressão, seu Andrezinho, que o senhor me deu? A impressão foi que o senhor foi mudando de ideia no decorrer da sua escrita. Parece que tinha uma ideia inicial, e aí do nada você falou, não, peraí, eu vou fazer aqui o arquétipo do herói. E aí você saiu mudando tudo ali no meio, e as coisas não ficaram bem encaixadas. Ficaram mudanças muito, assim, bruscas de uma coisa pra outra, e a gente não, pra gente que tá lendo, a gente não consegue acompanhar essa mudança, fica sem nexo pra gente. Isso é aquela história dos 7 de amarração. Eu conversei com a Will antes da gente começar a gravar. No início, ele faz essa analogia, né, Will, que você comentou comigo, dos 7 de amarração com o nome dos 7 dos vampiros. Aí eu até falei pra ela, tu sabe que quando eu tava iniciando a leitura, quando ele começa introduzindo o grupo dos amigos, dos 7, eu achei que seria uma coisa na pegada It a Coisa, Stranger Things, aquele grupo de amigos de infância que se reúne, depois volta adulto pra combater o inimigo. E aí depois essa lógica é quebrada, porque só dos 7, 3 aparecem. Aí já não é mais o que a gente cria expectativa no início. Aí do nada você tem o aparecimento do romance, do nada você tem uma mudança de personalidade da personagem principal, sabe? E aí fica tudo muito, muito mal, assim, amarrado. Pra mim, foi o que eu senti, eu não sei vocês. Isso me causou revolta, gente. Eu sei que eu tô parecendo que eu só tô metendo pau aqui no livro, eu não tô querendo desmerecer ele, mas assim, a gente espera mais, né?
E isso é um problema não só das obras brasileiras, né? Porque assim, a gente tá falando de uma obra brasileira, muito pra frentex, porque sim, eu acho que o André Bianco foi muito corajoso, já falei isso, vou falar de novo. Porque eu realmente acredito nisso. Mas no livro A Descoberta das Bruxas, da Deborah Harkness, é um livro até posterior à época desse livro que a gente está analisando agora. Virou série, né? Eu não lembro qual foi o canal que fez a série, mas tem uma série sobre o livro A Descoberta das Bruxas. E o público que lê o livro e assiste a série se indigna com isso mesmo que tu falou, a mudança de personagem. Parece que o amor, ele é uma maldição na vida das mulheres que são personagens principais em histórias, porque no livro da Descoberta das Bruxas, ela é fodástica, a mulher tem PhD, ela trabalha na universidade, faz pesquisa, sabe aquele mulherão da porra? Aí ela se apaixona por um vampiro. Por um vampiro. Eu amo vampiro, gente. Ai, guilty pleasure. Aí ela se apaixona por esse vampiro e a personalidade dela muda completamente. De uma mulher forte, independente, que sabe, fazia as coisas por si, que estudava, enfim, ela acaba virando o quê? A namorada dele. É isso. E aí, eles se metem lá numa confusão, meio crepusculete, né? Uma confusão, porque ele dentro do rol vampiresco, ele tem uma função, e aí não pode se relacionar com um humano, mas ela nem é humana, ela é bruxa. E aí tem uma briga de clãs, assim, porque na história tem o clã dos vampiros, das bruxas e dos demônios. Enfim, é uma confusão ali na história e tal, mas assim, ela perde completamente a identidade dela depois que ela começa a se relacionar com ele. Ela passa, tudo do mundo dela gira em torno dele, dos interesses dele, da vontade dele, da vida dele. E as pessoas que leem, eu vou ler as resenhas, viu, gente? Quando eu leio um livro, eu vou atrás de outras resenhas para ver se as pessoas tiveram a mesma impressão que eu. E muita gente reclamou. Então isso daí é uma coisa que está se perpetuando na literatura e não é só na brasileira. Esse livro é gringo, tá? Ela é americana. Então, assim, é uma coisa problemática, viu? Porque isso realmente incomoda. Pô, a pessoa, pra se apaixonar, tem que ficar burra? Ou então tem que esquecer da própria vida e viver em função do outro? Ai, não, né, gente? Vamos ter amor próprio aí. E o Saulo só concorda, gente. As mulheres revoltadas aqui, né? Mas é aquela coisa, né? Tipo, a gente, quando a gente tá lidando com machismo, principalmente nós homens, a gente tem que sentar e escutar. A gente não pode estar metendo o bedelho em alguma coisa, principalmente se for um pensamento negativo, né? Melhor ficar caladinho melhor do que atrapalhar, né? No meu caso, é porque realmente eu tô aprendendo muito com o que vocês estão falando e é interessante ver essa ótica, porque eu gosto muito do gênero de romance, né? Então, até mesmo nos romances também tem a mesma questão. Tipo, eu espero ainda ler um romance onde a gente consiga ter uma protagonista forte, onde, tipo, o casal ele pode ter um romance sem precisar se anular, né? Um pelo outro, sem precisar perder sua personalidade, sem precisar perder sua essência. E eu fico triste por essas coisas porque é uma coisa que a gente vê na literatura, a gente vê no cinema, mas só que na vida real também acontece, sabe? Tipo, pessoas próximas da gente continuam se anulando por conta de seus parceiros, tipo, continuam vivendo relacionamentos onde o ideal é você se anular, o ideal é você não ter diálogo, o ideal é você o tempo todo se calar para que o seu parceiro se sobressaia. A mesma coisa quando é duas pessoas que têm a mesma carreira, um casal que tem a mesma carreira, sempre a carreira mais importante vai ser a do homem. A mulher vai ter que se anular por ela ser mulher. Então, tipo, é um saco isso, sabe? A gente vê isso nessa sociedade, tipo, pô, nós estamos em 2021, na beira de 2022, e já tá na hora da gente mudar esses estereótipos. A gente começa mudando estereótipos com exemplo, com literatura, com filmes, com roteiros, e com pessoas e com personagens, principalmente, que vão inspirar pessoas a terem a mesma postura. Então, eu acho que já é um bom começo a gente ter essa crítica, criticar também o autor. O livro, como a gente já criticou bastante o livro por esses pormenores, mas como eu falei no começo, quando a gente estava conversando em off, né? Eu gostei do livro, a história é muito boa, mas ela precisa ser trabalhada nesses pontos, porque nós estamos em um momento onde dá para fazer uma reformulação e dá para mudar esses detalhes para agradar gregos e troianos, né? Então, é isso. Eu acho que eu fico caladinho, mas quando eu venho, já venho com um monte de opinião, né? Mas é isso. Eu não sei se te incomodou, Saulo, agora indo pro núcleo masculino, mas me incomodou também o nível de protagonismo. Tipo assim, o Inverno é um vampiro antigo, poderoso,
cara invoca uma nevástica com estalar de dedo e ele apanha de todo mundo. Ele apanha do Thiago, dizendo que o Thiago tinha recém-recebido seus poderzinhos de vampiro ontem, né? Nem tava nas Nem tinha. O Thiago paralisa ele como um humano, só que aí ele quase morre e o Miguel salva ele, mas ainda assim, Inverno. Como assim, mano? Eu achei o nível de protagonismo exagerado. Aí você vai falar assim, mas isso daí todo filme tem, todo livro. Muitos filmes e livros trabalham dessa maneira. Mas assim, eu achei absurdo, principalmente naquela cena que o Thiago já é vampiro, mas ele tá ali meio enfraquecido e tal, e ele tá lutando contra o Inverno, e o Inverno tá só naquele corre de vampiro, naquela super velocidade, ninguém me acompanha, eu tô muito rápido. E aí o Thiago derruba ele usando o pé, ele coloca o pé, e aí o Inverno tropeça e cai na lama. Tu tá me entendendo? Eu falei, não, mano, peraí. Não, cara, é surreal. E é engraçado as batalhas, né, dos protagonistas com os vilões, porque os vilões já mataram uma série considerável de pessoas, né, gente? Já congelou uma, já fez isso, já fez aquilo outro, mas quando chega na hora de enfrentar os mocinhos, parece que tá todo mundo ali perdendo poder, todo mundo ali já não é vampiro, tá todo mundo no mesmo nível de força, porque tu fica assim, como pode, cara? É uns bobos assim, tu já matou tanta gente, mas pra um tu tá deitando, né? Tu fica, gente, não tem condição. Isso é o tipo de coisa, assim, que quando eu tô lendo eu fico, cara... E olha só, eu gostei muito do livro. Eu tenho vários prós desse livro, né? Uma coisa é a própria ideia geral da narrativa, é muito interessante. O pacto com o demônio pra eles conseguirem o poder, porque eu achei muito inovador, porque na maioria das histórias de vampiro, a gente não tem uma origem pra eles. Na verdade, muitos personagens vampirescos, né? Sofrem essa inquietação por eles não saberem da própria origem. Eles não sabem de onde vem essa maldição. E no livro deixa muito bem claro, foi um pacto com o demônio, tá? Então o demônio existe na história, viu, gente? Não é só mito. Ele realmente, de fato, existe. Fez o pacto com eles, enfim, pra eles conseguirem os poderes a mais, porque eles já eram vampiros antes. Só que eles eram vampiros, entre aspas, normais. Só que depois eles conseguem os poderes deles e tal. Mas aí, a burrice das pessoas me incomoda bastante nesse livro, sabe? Os cientistas, eu fiquei assim, gente, como é que pode os cientistas pensarem dessa forma? Entendeu? Aí, não, porque... Mano, não. Morto-vivo volta à vida lá, letra A, você acha que ele é um zumbi. Letra B, você acha que ele é um vampiro. Letra C, você acha que ele é uma sereia que saiu do mar. Letra D, você acha que ele é um ET. Pros cientistas dessa história, né? ET. Eu fiquei, como assim? Gente, o professor Delvecq é um dos personagens que eu ficava, quando ele aparecia, era aquele personagem que eu ficava, não, gente, pelo amor de Deus, não é possível. Esse homem ele só chega, é o cientista, mas quando ele aparece, é só pra teoria da conspiração. Cala a boca desse homem, meu Deus. Escuta. Mas olha, a ideia da arrogância também, eu achei, ao mesmo ponto que eu achei surreal a teoria dele, mas eu achei também que tem muito disso. Tem muita gente que é super arrogante também, né? O óbvio, às vezes, é o óbvio. Tá tudo bem. Mas não, a pessoa ela tem que criar uma teoria mirabolante pra ter embasamento, pra ter uma explicação. Gente, às vezes é só o óbvio, é só isso. Não precisa ser arrogante com as pessoas e ignorar de cara logo uma outra teoria, né? Gente, mas assim, eu acho que é muito você tá fechado na sua bolha e sozinho, né? Porque, mano... Os caras estavam dentro de uma caravela há mais de 500 anos, porque o Brasil era 99, quase 2000, né? Tava chegando ali a época que a gente tava fazendo 500 anos de, entre aspas, descobrimento do Brasil. Então essa caravela era muito antiga, os corpos estavam lá há muito tempo. Não, e a parte da burrice mais burra desse livro, assim, eu fiquei, meu Deus do céu, foi quando o Inverno volta pra buscar os outros irmãos, porque ele tinha sumido com o sétimo, desaparecido. Deixaram de isca lá um deles, que é o acordador, né? Eles não sabiam que era o acordador, mas eles deixaram o acordador de isca e esconderam os outros. Tá, aí o Inverno vem pra buscar o acordador. Ele achou que tinha todos os outros, mas só tinha lá o acordador. Volta pra buscar, entendeu? Eles armam todo um plano mirabolante, não, é coisa de infravermelho do calor, pra saber do calor, pra identificar no escuro e papapá. O exército super bem equipado, só daí eu já acho fantasia também. Né? Porque o exército super...
Não, o exército brasileiro, quando visse essa caravela de vampiro, os vampiros iam ver se eles iam pintar aquela caravela todinha. Eles iam pintar, eles iam tirar as algas, tá bom? A gente é muito perigoso, sabe? Eu pensei exatamente o mesmo. Eu pensei exatamente a mesma coisa. Mas aí, o que acontece? Esse, né? O auge não foi esse. Não foi o exército super equipado, fantasioso, do que só existe na cabeça do André Bianco, eu acho. De algumas pessoas, assim, delusional, né? Foi o fato de que, assim, ele já tinha acordado o inverno. Ele falou que ia voltar pra acordar os outros irmãos. Ele já tinha dito isso. Isso estava gravado em fita. Todo mundo ali já sabia que ele ia voltar pra acordar os outros irmãos. E aí, tentam impedir ele de chegar lá. Ó, até aí tudo bem, ok. Só que tem lá a câmera mostrando o que ele tá fazendo com o outro corpo pra despertar ele. E aí, quando ele começa a fazer os paranauê, o pessoal fica assim, não, porque ele vai acordar o outro, ele vai acordar o outro. E aí, eu não lembro quem é que fala assim, não, peraí, vamos ver como é que ele faz. É o professor. Gente... A gente precisa aprender como o método dele. Eles já estavam tendo uma dor de cabeça dos diabos com um só. Você vai deixar acordar o outro? Você, sabe, é o cúmulo, é o ápice da burrice nesse livro. E aí eu fiquei, gente, não é possível. E é o pessoal da ciência, sabe? Não era bolsominho, entendeu? Se fosse bolsominho, você entende, né? Mas era o pessoal da ciência agindo dessa maneira. Eu não é possível. Não acredito. Deixaram ele acordar o outro pra ver como é que ele fazia. E no final não descobriram. E eles pensavam que ia ser um processo lento, né? Que nem tinha sido com o inverno. Que o inverno demorou pra retornar e tal. O acordador levantou em 5 segundos. Sabe? Todo o nome pronto. Dele não faz jus. Acordador. Não, mas gente, não. Detalhe. Não, mas tem um outro detalhe. Além dele fazerem isso e deixar ele acordar o outro, esse mesmo professor, acho que ele tava encaixaçado, só pode. Porque ele fala lá pro exército, quando o exército pergunta pra ele, você acha que essa criatura aí, ela oferece algum tipo de perigo? Aí ele fala, não, acho que não. Ué, mas ele não matou 3 dos nossos soldados? Ah, mas eu acho que foram mortes circunstanciais. Ele congela 3 pessoas vivas. Morte circunstancial, legítima defesa, claro. Claro, obviamente, né? Aí eu fiquei pensando, tá bom. Aí quando ele vai lá buscar os irmãos dele, que ele sai matando todo mundo, congelando todo mundo, arrancando a cabeça de todo mundo. Aí, se eu fosse um do pessoal do exército, eu ia olhar pra esse professor e falar assim, essas mortes também foram circunstanciais? Porque, não, sabe, o que é? Se nenhuma morte que ele causou até agora foi o suficiente pra te convencer de que ele vai matar todo mundo, o que vai te convencer? Porque parece que todo tempo ele quer bater que não. Que dá pra eles terem um contato pacífico, que dá pra eles aprenderem com eles. De onde ele tirou isso? Se ele quisesse conversar, assim, de cara, ele já não teria matado a galera naquela hora. E outra, quando o inverno acorda, ele passa pela sala onde eles estão todos lá, morrendo de medo, se cagando, e ele caga pra eles. Tipo, ele nem para e tenta falar, oi, qual é o nome de vocês? Onde é que eu tô? E a hora que eles falavam a mesma língua. Não, o inverno sai pela porta, mata 3 soldados e quase mata todo mundo congelado, é isso. De onde é que ele tá tirando que dá pra eles terem uma conversa com o inverno? Ei, Sil, você mesmo que tá ouvindo a gente. Eu sou a Carol Will e estou passando só pra avisar que ainda não acabou. Se liga aí. Não sei se ele tava mirando em querer dizer, olha que diferente, né? Uma história de vampiro que tem um vampiro negro. Mas assim, é uma inovação? Não tô dizendo que não é. Mas assim, ficou engraçado, porque parece que a identidade dele é essa. A Constituição brasileira determina que o urânio só pode ser beneficiado para fins pacíficos. Então, assim, o Brasil não pode ter arma nuclear. Eu acredito que eles têm alguma coisa por trás de todos eles, entendeu? Que eles que ligam eles aos vampiros. Só isso explicaria eles ficarem tão abobalhados quando se trata desses protagonistas aí. Eles têm que ter alguma ligação com eles. Alguma ancestralidade, alguma coisa do tipo. Viu só? Então fica ligado para não perder a parte 2 desse episódio. Vem ler Mundos a Fundos com a gente.